Tempo atrás, não muito, eu escutei aqui mesmo nesse programa a história de um rapaz que estudava para padre e que decidiu largar o seminário por causa de uma moça que ele havia conhecido. Sabe, repito, não faz muito tempo. Os dois passaram muitos anos sem se ver. Ela, inclusive, tinha namorado. Até que, no fim, acabaram ficando juntos. Como se tivessem nascido um para o outro. Olha, desde que eu vi essa história, que eu botei na cabeça, que escrever a minha história e mandar uma carta também. Porque a minha história, embora fosse bem mais complicada, era praticamente um amor impossível, exatamente do jeito desse relato que eu ouvi. O fato é que me encantei por um rapaz sem saber que ele era padre. E o pior é que ele não estava estudando para ser padre. Ele já era padre. Olha, se eu fechar os olhos, parece até que passa um filme assim na minha cabeça. Eu lembro que vi o Gustavo pela primeira vez numa rodinha de jovens tocando violão. Meu sobrinho fazia parte de um grupo de jovens da igreja. Tinha até uma banda que tocava durante a missa. E de vez em quando, eles se reuniam na casa de um, na casa de outro, para ensaiar, fazer alguma coisa, se reunirem. E naquele sábado, eles estavam reunidos ali, na casa da minha irmã. Olha, eu nem lembro direito o que tinha ido fazer lá, na casa dela. Mas, assim que cheguei, me deparei com aquela cantoria. Foi o meu sobrinho quem veio à porta me receber e dizer que a mãe dele estava lá fora no quintal. O Gustavo estava entre essas pessoas, tocando violão e cantando. Eu não quis interromper. Fiquei ali perto, sabe, só observando. E desde o começo eu não consegui tirar os olhos daquele moço. Sabe, não sei explicar, mas tinha algo nele que me atraía. Ele tocava tão bem. E tinha uma voz tão bonita. Eram todas músicas sacras, é claro, mas tudo tão bonito assim, aquela melodia, aquela coisa que... Sabe quando você ouve uma cantoria que parece que te transporta? Tava tudo tão bonito que, em vez de ir lá conversar com a minha irmã, eu fiquei ali prestando atenção naquela música. Repito, não consegui tirar os olhos daquele moço. Depois, conversando com a minha irmã, falei que o grupo do Cristiano, meu sobrinho, estava cantando bem. Todo mundo bastante afinado. E foi então que ela comentou: pois é, depois que o padre Gustavo assumiu a paróquia, os meninos estão se dedicando cada vez mais. Padre Gustavo. Nem sonho eu podia imaginar que o padre Gustavo era justamente aquele moço que estava tocando violão. Primeiro porque, sei lá, ele me pareceu tão novinho, tão jovem para ser padre. Tanto que eu falei: puxa, tinha um moço tão bonito junto com eles tocando violão, uma voz tão bonita, acho que ele é novo no grupo, não lembro dele. Na verdade, eu nem conhecia direito o pessoal que fazia parte daquele grupo de jovens, do qual esse meu sobrinho fazia parte. Apesar de ser católica, não tinha esse costume de frequentar a igreja. Ia de vez em quando. Ainda falei mais algumas coisas a respeito daquele jovem. Só que a minha irmã nem imaginava que fosse justamente do padre que eu estivesse falando. Só que, a certa altura, isso ela notou,
Ela deu um sorrisinho assim porque percebeu um certo interesse da minha parte em relação ao moço sobre o qual estava falando. Nessas alturas, o pessoal já tinha até ido embora. Olha, uma coisa eu digo, viu? Se eu soubesse que era ele o padre, desde o começo, eu acho que não teria me deixado levar. Porque desde o comecinho, eu senti alguma coisa diferente e um pouco até exagerada em relação a uma pessoa que, convenhamos, eu nem conhecia. Imagine, só ouvi uma vez, e mesmo assim durante pouco tempo, ele ali tocando aquele violão e cantando, junto com o pessoal. E eu sequer sabia que ele era padre. Na verdade, só fui descobrir no final da semana seguinte. Lembro que eu tinha resolvido ir à missa. Sei lá, senti uma vontade tão grande de ver de novo aquele rapaz. Quem sabe até conversar com ele. Eu sabia que o grupo de jovens do meu sobrinho tocava nas missas, de maneira que me passou aquela ideia pela cabeça. Com toda certeza, se eu comparecesse à missa, ele estaria lá. Eu estava ali perto, na terceira fileira de bancos. Fiquei procurando aquele moço com o olhar, mas nem sinal dele. Fiquei olhando para o grupo, fiquei até meio frustrada, sem imaginar a surpresa que me esperava. Imagine a minha cara quando a missa começou e eu avistei no altar justamente o Gustavo. E usando aquela batina. Sabe, na hora, me deu até uma tontura. Porque foi uma surpresa tão grande, juro por Deus que eu não esperava. Meu coração parece que parou de bater. Depois começou a bater feito louco. Senti uma coisa tão esquisita. Porque a gente nunca se imagina passando por uma situação como essa. E o problema foi que, em vez de deixar essa história para lá, de tirar essa coisa da cabeça, parece que o que aconteceu foi justamente o contrário. Depois daquele dia, passei a frequentar a igreja direto. Fui ainda além. Através do meu sobrinho, acabei também me aproximando daquele grupo de jovens do qual o padre fazia parte. Foi tudo isso assim, uma espécie de impulso, uma tentativa de me aproximar daquele padre, que agora eu sabia que era padre, mas que no começo não fazia a mínima ideia. Olha, juro por Deus que nem eu mesma sabia o que pretendia com aquilo. Porque vamos convir. Pessoa começar a sentir coisas por um padre e não parar enquanto é tempo, é loucura. E o fato é que, embora eu soubesse que era loucura, parece que não consegui me frear. Não nego. Passei a frequentar a missa unicamente por causa dele. Só para vê-lo, só para ouvir as coisas que ele falava no momento do sermão. Até que conversamos pela primeira vez. Lembro que foi um pouco antes de eu começar a frequentar as reuniões daquele grupo de jovens. Olha, só eu sei como me senti quando fiquei cara a cara com ele. A gente ficou se olhando assim de um jeito. Eu comecei a perguntar e não parei mais. Porque eu tinha tanta curiosidade, saber da vida dele, sabe, onde ele tinha estudado, que seminário que ele tinha frequentado, se era daqui de Curitiba ou de outra cidade, quem sabe até de um outro estado.
Para preservá-lo, não vou entrar em detalhes. Nesse dia, eu tive a certeza de que estava mais do que encantada e irremediavelmente apaixonada. Tem cabimento uma coisa dessa? Pessoa se apaixonar por um padre? Claro que não tem. Um dia, durante uma daquelas reuniões, não sei de onde tirei coragem para começar aquela conversa. Sei lá, eu estava me sentindo tão sufocada por aquele sentimento. E o pior é que, numa situação dessas, com quem que você vai desabafar? Para quem que você vai falar? Até porque qualquer pessoa, para quem você conte uma coisa dessas, a pessoa vai te achar uma louca. Se apaixonou por um padre? Mas você é maluca? É a primeira coisa que a pessoa vai falar. Repito, eu estava me sentindo tão sufocada por aquela espécie de segredo que eu não podia contar para ninguém, que naquele sábado, meio assim por impulso, a certa altura eu falei: padre, eu acho que você não vai lembrar, mas a primeira vez que eu te vi, você estava tocando violão lá na casa da minha irmã. Isso já faz algum tempo. Eu nem sabia que você era padre. Mas aí cheguei, fiquei te olhando ali, tocando violão, cantando, te admirando. Para minha surpresa, ele sorriu e falou: claro que eu lembro de você. Não foi na casa do Cristiano? Sim, lá mesmo. Então, eu não sabia que você era padre. Fiquei até surpresa quando a minha irmã comentou. E depois te vi lá rezando a missa. Meu Deus, foi mais do que surpresa. Eu fiquei tão espantada quando te vi lá com aquela batina. Mais do que surpresa, fiquei até meio decepcionada. Nessa hora ele parou de sorrir, olhou assim para mim tão sério. Decepcionada? Ué, por quê? É que eu não imaginava que você era padre. Até que tinha comentado de você com a minha irmã, que tinha te achado bonito, que você cantava bem, era afinado. Sabe, quando eu falei aquilo, percebi que ele ficou todo encabulado. Chegou a corar. E eu mesmo, percebendo que ele tinha ficado constrangido, não me segurei. Continuei falando: padre, não me leve a mal, mas foi por tua causa que eu comecei a ir à missa, a frequentar o grupo de jovens. Meu Deus, nem eu mesma sei de onde tirei coragem para dizer aquilo. Olha, depois cheguei a pedir desculpas a ele. Porque, sei lá, pedi que ele não me levasse a mal. O fato é que eu não tinha culpa por estar sentindo aquilo tudo. Não tinha culpa, mas tenho consciência de que podia evitar. Mesmo assim, não evitei. Antes de pedir desculpa, no entanto, sabe, eu falei tanta coisa no impulso. Cheguei a dizer que pensava tanto nele, que às vezes até sonhar com ele eu sonhava. Só faltou mesmo eu confessar assim com todas as letras que estava apaixonado. A cada palavra minha, eu sentia que ele ficava mais e mais sem jeito, mais desconcertado. Repito, nem eu mesma sei como tive tanta coragem para falar aquelas coisas todas. Imagine. Depois até me arrependi. Só que aí, claro, já era tarde. De qualquer modo,
Fiquei 3 semanas sem ir à missa e sem participar do grupo de jovens, até que meu sobrinho veio conversar comigo, de saber o que tinha acontecido, para eu parar de frequentar as reuniões do grupo. E para minha surpresa, a certa altura ele fez aquele comentário: o padre Gustavo perguntou de você, sabia? Por que você parou de ir à missa? Olha, quando meu sobrinho, na maior inocência, fez aquele comentário, o coração veio na boca. Quer dizer, então, que ele tinha perguntado de mim? Eu olhei assim para a carinha do meu sobrinho e inventei uma desculpa qualquer. Até porque, de que jeito que eu iria responder com a verdade? Dizer que estava apaixonada pelo padre? O fato é que, depois daquela conversa, depois que falei todas aquelas coisas no impulso, eu fiquei me sentindo meio mal, constrangida. Até porque sabia que não tinha o direito de deixar a cabecinha do padre daquele jeito. Imagine. Só que, inevitavelmente, depois daquela conversa com o meu sobrinho, eu fiquei tão... Sabe, sei lá... Eu percebi que mais cedo ou mais tarde aconteceria. Eu iria voltar à missa. Eu iria voltar ao encontro daqueles jovens. Tudo porque não estava mais conseguindo segurar aquela vontade de vê-lo de novo. Principalmente depois daquele comentário. Eu ficava pensando, ele perguntou de mim. Se perguntou de mim é porque sentiu a minha falta. Até que, por insistência do Cristiano, voltei a frequentar as reuniões do grupo. Claro que ele também estava lá. E eu percebi que quando ele olhou para mim e percebeu a minha presença, eu que fazia mais de mês que já não frequentava nem a missa, nem as reuniões, eu senti que ele, sei lá, um certo baque. Ele ficou me olhando assim durante algum tempo, o que me fez sentir ainda mais emocionada. Você percebe quando a pessoa se sente de um jeito diferente. E ele se sentiu. Fiquei na minha. Só que, é claro, não consegui mais parar de olhar diretamente para ele. Olha, repito o que disse no começo. Eu devia ter feito de tudo para que essa história não tivesse uma consequência. Mais do que isso, eu devia ter feito de tudo para conter aquele sentimento que eu nem sabia exatamente o que era, se era uma paixão, uma fixação. Eu devia ter feito tudo para me controlar. Só que não consegui. E o fato é que bastava ficar perto dele, olhar para ele, ouvir a sua voz, para que tudo aqui dentro de mim... Olha, eu não consigo escolher uma palavra que expresse exatamente o que eu sentia. Era, assim, uma revolução. Tudo dentro de mim saía do lugar. E repito, bastava ouvir a sua voz. Alguns dias depois, para minha surpresa, eis que ele veio conversar comigo no final da reunião do grupo de jovens. Eu sinceramente não esperava. Já senti um tremor nas minhas pernas quando percebi que ele estava se aproximando. Ele chegou assim sorrindo e perguntou: será que a gente podia conversar um pouco? Claro, padre.
Lógico. Percebi que ele estava todo cerimônia. Sabe a pessoa assim cheia de cerimônia? Ele não parecia natural. Mais do que isso, a impressão que me deu é de que estava nervoso. Mesmo assim, eu nem imaginava o teor da conversa que ele queria ter comigo. Então, eu queria saber uma coisa de você. Lembra aquele dia, quando a gente conversou, que você me disse aquelas coisas todas? Seja sincera. Aquilo tudo que você me falou era verdade? Antes de responder, eu fiquei olhando fixamente nos seus olhos, me perguntando em pensamento qual era a sua intenção. Por que ele queria tanto saber se era verdade ou se eu falei aquilo por falar? Falei que sim. Depois de um breve instante de silêncio, confirmei. É claro que era tudo verdade. E foi então que ele me disse uma frase que me encheu de tanta coisa, tudo junto. Esperança, emoção, felicidade, medo. Ele suspirou, olhou assim para mim e: você não sabe como anda a minha vida depois daquele dia. Você acredita que eu não consigo tirar você da cabeça? Depois daquilo que você me falou? Jura, padre, mas... Puxa, não foi minha intenção. Não, eu sei. Não estou aqui te culpando. O que eu estou querendo dizer é que... Puxa, é tão difícil para mim. Eu nunca vivi uma situação assim. Só que... Será que teria como a gente conversar em outro lugar? Sabe, ali perto, de onde a gente conversava, tinha realmente muita gente, inclusive o pessoal da reunião, o grupo de jovens. Quando ele sugeriu que a gente saísse para um lugar onde não houvesse tanta gente, eu concordei. Na verdade, esperamos o pessoal ir embora e nem nos afastamos tanto dali de onde a gente estava. Nessas alturas, meu coração pulava dentro do peito. Será que aquilo tudo que ele tinha me falado significava que ele também estava apaixonado por mim? Para minha surpresa e, sobretudo, para minha alegria, assim que ficamos a sós, ele falou exatamente isso. Eu tenho pensado tanto em você. E se fosse uma situação normal, só que para mim não tem, sabe, normalidade nenhuma nisso. Porque eu sou padre. Só que, sei lá, eu não consigo esquecer aquelas coisas que você me falou, o jeito como você olhou para mim. Quer saber de uma coisa? Nessas alturas eu estou sem saber como sair disso, porque eu tenho compromisso com a igreja, eu tenho compromisso com Deus, com a comunidade. Nessas alturas, juro que não sei até hoje quem tomou a iniciativa. A única coisa que eu sei dizer é que pelas tantas a gente estava se beijando. Olha, eu tremia enquanto a gente se beijava. Na verdade, meu corpo todo ficou mole, molinho. E depois do beijo, acabei confessando com todas as letras
Até porque nessas alturas, tô apaixonado por você, padre. Me desculpa. Me perdoa, mas tô apaixonada. Na verdade, me encantei por você desde o primeiro instante. Eu não sabia que você era padre. Logo depois eu descobri. Te vi lá, fazendo o sermão, tudo. Sabe, mas aí acho que já era tarde. O fato é que depois desse dia, passamos a ficar juntos direto. Claro que ninguém sabia. Imagine. Até que a certa altura, passamos a desconfiar que as pessoas estavam olhando para a gente de um jeito diferente. Até hoje não sei se realmente alguém desconfiava ou se era o peso da consciência. A verdade é que, quando está muito apaixonada, parece que o nosso olhar nos entrega. As nossas atitudes. Eu sabia do conflito que ele trazia dentro de si. Não devia ser fácil para ele manter aquele romance secreto comigo, sendo que tinha as suas obrigações com a igreja, com Deus, com a comunidade, com a consciência dele. Quantas vezes a gente conversou sobre isso? Ele se sentia culpado. E também achava que eu devia procurar outra pessoa que fosse livre, que pudesse me dar o carinho, a atenção que eu precisava. De modo que tinha culpa, tinha o medo, tinha o conflito, tinha a consciência cobrando. Só que mesmo assim a gente ia levando, ia... É claro que eu também me sentia mal. Puxa vida! A gente só podia se encontrar escondido. No fundo, apesar da cobrança da consciência, eu não achava que a gente estivesse fazendo nada de errado aos olhos de Deus, porque se fosse mesmo algo tão pecaminoso, será que Deus teria permitido que a gente se conhecesse e se aproximasse? E, meu Deus, como que um sentimento tão bonito podia ser coisa errada, podia ser pecado? Até que chegou aquele momento que eu sabia que de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, chegaria. Ele achou melhor que a gente se afastasse, antes que tudo viesse à tona, que tudo chegasse aos ouvidos dos seus superiores e da comunidade toda. E de fato, eu acho que tinha gente desconfiada de nós dois, mesmo que ninguém tenha falado nada assim de maneira clara. Um dia, ele chegou a dizer que tinha cogitado largar a batina e viver uma vida normal do meu lado. Só que parece que a consciência dele pesou. Não sei, eu acho que quando a gente toma essa iniciativa de viver uma determinada vida, sobretudo a vida de um padre, é porque a pessoa tem muita convicção. De qualquer maneira, até hoje lamento que ele não tenha tido coragem de levar adiante aquela vontade. No fim, ele acabou sendo transferido, assumiu a igreja de uma outra cidade. Acho até que ele pediu que isso acontecesse, pela situação que a gente vivia. Quando eu soube, só Deus sabe quanto eu chorei. Embora no fundo, já naquele instante eu soubesse que era melhor, tanto para mim quanto para ele. Mas uma coisa eu digo, apesar de saber disso, como dói lembrar
dos momentos felizes que a gente viveu, mesmo que essa felicidade estivesse entremeada de muita culpa e muito remorso. O fato é que terminamos e nos afastamos do jeito que devia ser. Mas esconder de mim mesma que foi ao lado desse homem que eu vivi os melhores momentos da minha vida, isso eu não consigo. O fato é que nunca tinha sido tão feliz. E depois disso, nunca mais fui tão feliz. E o pior é que tenho a certeza de que nunca mais serei. Apesar dos conflitos, das dificuldades, do medo, nunca me senti tão bem. Nunca fechei os olhos e tive aquela sensação de leveza. Aquela sensação de que estava numa espécie de paraíso. Naqueles poucos momentos que estive a seu lado. E apesar, sabe, daquele peso na consciência, de que mesmo sabendo que não estava fazendo nada de errado, porque não adianta a gente achar que não está, principalmente se todo o mundo acha. Eu tenho certeza de que se o nosso caso viesse à tona, todo mundo iria me condenar. Não apenas a mim, mas a ele também. De maneira que lá no fundo, de um jeito ou de outro, sei que tudo foi melhor para mim e para ele. Só que isso não impede de eu sentir essa saudade, esse vazio que ele deixou. Isso não impede a dor dessa ferida que eu trago aqui no peito. E o pior é que, mesmo sabendo que aos olhos de todo mundo isso talvez fosse errado, digo sem medo de cometer um pecado, um sacrilégio. Se tivesse a oportunidade, que me perdoe, eu faria tudo de novo, igualzinho. Mesmo sabendo que tudo terminaria exatamente do jeito como tudo terminou. Mesmo sabendo que no fim não ficaríamos juntos. E que o resultado de tudo seria este: eu aqui sozinha, chorando, suspirando, me lamentando, morrendo de saudade, do jeito que estou agora, simplesmente morrendo de amor.